Você já teve a sensação de conhecer alguém que parecia impecável à primeira vista, mas que, com o tempo, revelou uma personalidade completamente diferente? No início, tudo parecia fazer sentido. A simpatia era natural, as palavras inspiravam confiança e a presença transmitia segurança. Mas bastaram algumas situações para aquela imagem começar a se desfazer. Isso acontece com muito mais frequência do que imaginamos. A verdade é que convivemos diariamente com pessoas que mostram apenas uma pequena parte de quem realmente são. Não porque sejam necessariamente falsas, mas porque aprenderam, desde cedo, que viver em sociedade exige representar determinados papéis. Carl Jung chamou essa representação de persona. Segundo ele, trata-se da identidade que construímos para nos relacionar com o mundo. É a versão de nós mesmos que mostramos no trabalho, na família, entre amigos ou em qualquer ambiente onde sentimos a necessidade de sermos aceitos. Essa máscara não é um problema por si só. Na verdade, ela possui uma função importante. Imagine se todos expressassem cada pensamento, emoção ou impulso sem qualquer filtro. A convivência seria praticamente impossível. Em muitos momentos, a persona protege relacionamentos, evita conflitos desnecessários e facilita a vida em comunidade. O desafio começa quando essa máscara deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ocupar o lugar da própria identidade. Aos poucos, a pessoa se acostuma tanto com aquilo que demonstra aos outros que já não consegue distinguir onde termina o personagem e onde começa quem ela realmente é. Talvez o mais preocupante seja justamente isso. Muitas pessoas não estão fingindo de forma consciente. Elas acreditam profundamente na imagem que construíram. Defendem esse personagem, alimentam essa versão idealizada e passam anos vivendo para mantê-la, mesmo que ela esteja cada vez mais distante da própria essência. É por isso que aparência e realidade nem sempre caminham juntas. Alguém pode transmitir serenidade enquanto trava uma batalha constante contra a própria necessidade de controlar tudo ao redor. Outra pessoa pode parecer fria e distante, quando, na verdade, apenas aprendeu a esconder emoções para sobreviver às próprias experiências. Quando nos limitamos às aparências, corremos o risco de confiar apenas naquilo que foi cuidadosamente preparado para ser visto. Observamos o sorriso, mas esquecemos de perceber os pequenos gestos. Prestamos atenção nas palavras, mas ignoramos as atitudes que as contradizem. Valorizamos o discurso e deixamos escapar aquilo que realmente revela o caráter. É justamente nesse ponto que Jung faz um convite extremamente atual. Em vez de aceitar tudo o que os olhos enxergam, ele nos incentiva a desenvolver uma percepção mais profunda. Não para viver desconfiando de todos, mas para aprender a enxergar além das primeiras impressões. Porque, no fim das contas, quase todo mundo interpreta algum papel. A verdadeira diferença está em descobrir quem continua sendo a mesma pessoa quando já não existe plateia para impressionar. Você já teve a sensação de conhecer alguém que parecia impecável à primeira vista, mas que, com o tempo, revelou uma personalidade completamente diferente? No início, tudo parecia fazer sentido. A simpatia era natural, as palavras inspiravam confiança e a presença transmitia segurança. Mas bastaram algumas situações para aquela imagem começar a se desfazer. Isso acontece com muito mais frequência do que imaginamos. A verdade é que convivemos diariamente com pessoas que mostram apenas uma pequena parte de quem realmente são. Não porque sejam necessariamente falsas, mas porque aprenderam, desde cedo, que viver em sociedade exige representar determinados papéis. Carl Jung chamou essa representação de persona. Segundo ele, trata-se da identidade que construímos para nos relacionar com o mundo. É a versão de nós mesmos que mostramos no trabalho, na família, entre amigos ou em qualquer ambiente onde sentimos a necessidade de sermos aceitos. Essa máscara não é um problema por si só. Na verdade, ela possui uma função importante. Imagine se todos expressassem cada pensamento, emoção ou impulso sem qualquer filtro. A convivência seria praticamente impossível. Em muitos momentos, a persona protege relacionamentos, evita conflitos desnecessários e facilita a vida em comunidade. O desafio começa quando essa máscara deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ocupar o lugar da própria identidade. Aos poucos, a pessoa se acostuma tanto com aquilo que demonstra aos outros que já não consegue distinguir onde termina o personagem e onde começa quem ela realmente é.
Talvez o mais preocupante seja justamente isso. Muitas pessoas não estão fingindo de forma consciente. Elas acreditam profundamente na imagem que construíram. Defendem esse personagem, alimentam essa versão idealizada e passam anos vivendo para mantê-la, mesmo que ela esteja cada vez mais distante da própria essência. É por isso que aparência e realidade nem sempre caminham juntas. Alguém pode transmitir serenidade enquanto trava uma batalha constante contra a própria necessidade de controlar tudo ao redor. Outra pessoa pode parecer fria e distante, quando, na verdade, apenas aprendeu a esconder emoções para sobreviver às próprias experiências. Quando nos limitamos às aparências, corremos o risco de confiar apenas naquilo que foi cuidadosamente preparado para ser visto. Observamos o sorriso, mas esquecemos de perceber os pequenos gestos. Prestamos atenção nas palavras, mas ignoramos as atitudes que as contradizem. Valorizamos o discurso e deixamos escapar aquilo que realmente revela o caráter. É justamente nesse ponto que Jung faz um convite extremamente atual. Em vez de aceitar tudo o que os olhos enxergam, ele nos incentiva a desenvolver uma percepção mais profunda. Não para viver desconfiando de todos, mas para aprender a enxergar além das primeiras impressões. Porque, no fim das contas, quase todo mundo interpreta algum papel. A verdadeira diferença está em descobrir quem continua sendo a mesma pessoa quando já não existe plateia para impressionar.